Boa noite, pessoal, aqueles que já estavam aqui, né? E aos que estão chegando agora. Que Jesus esteja conosco nesse momento e que possamos aproveitar esse tempo que aqui estaremos para um estudo dessa passagem que eu escolhi aqui pegar pelo capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que tem por título O Cristo Consolador, e ele começa com justamente essa parte, o jugo leve. Eu particularmente, eu vejo nessa passagem do Evangelho de Jesus, o vinde a mim, uma das mais belas, uma das mais confortadoras e consoladoras que a gente encontra no Evangelho. Eu vou ler a passagem aqui, lá em Mateus, né? Está anotada no capítulo 11, no, versículos 28 a 30. Quando Jesus diz o seguinte, olha: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus nos convida para irmos até Ele, né? Para aprender com Ele, quebrando e humilde de coração. Olha que maravilha, não é? Jesus nos convidando para irmos até Ele. Então Jesus aqui, Ele faz para nós um convite para uma vida melhor, para uma vida mais tranquila, uma vida de mais harmonia. Olhem para vocês verem que maravilha de passagem. Porque às vezes a gente fica pensando, não é? Da sorte que aqueles tiveram. Tem até uma música que eu comprei no CD, que uma pessoa vendia na rua com uma caixinha de som. E tem uma música de uma pessoa que eu não conheço os autores, parece que são músicas evangélicas e católicas, mas eu gosto muito desse CD. E ele fala justamente da sorte que tiveram aqueles que conviveram com Jesus, que puderam tocar em suas mãos, né? De ver o seu rosto, de caminhar com Ele, porque Ele é aquele espírito mais elevado que já passou no meio de nós. Nós, às vezes, quando nos encontramos na presença de uma pessoa mais equilibrada, alguém que a gente sabe, né, não nos transmite uma paz, uma tranquilidade, uma harmonia, a gente não se sente feliz, não se sente, né, satisfeito. Não tive o prazer de conhecer o Chico, mas a gente vê contar, não é? Que de longe as pessoas já começavam a chorar. Pela influência do magnetismo amoroso que ele trazia. Agora imaginem, não é? Nós na presença de Jesus. Realmente uma dádiva muito grande, mas nós não tivemos esta oportunidade de estar presencialmente com Ele. Um dia, não é? Quem sabe. Mas nós temos um convite dele. Ele deixou um convite para nós. Olha para vocês verem. Nos convidando para estarmos juntos dele. Para estarmos com ele. Para aprendermos com ele. Então, se nós entendemos que Jesus é o guia espiritual do planeta, é o nosso guia espiritual, guia e modelo da humanidade, governador espiritual do planeta, o espírito mais puro que já passou por aqui. Se nós entendemos isso, e Ele nos convida para aprender com Ele, olha para vocês verem, Ele está deixando para nós, está nos doando, nos dando aquilo que Ele tem de melhor. Ele quer para nós aquilo que Ele tem de melhor.
como também os nossos benfeitores, os nossos amigos, como foi falado aqui mais cedo, os nossos pais, as nossas mães, e como nós queremos uns para os outros. E como nós aprendemos uns com os outros. Mas aqui a gente tem um convite direto dele, nos convidando, nos chamando para aprendermos com ele. Quebrando e humilde. Né? A qualidade da humildade, o que que é? É aquele que reconhece os valores que ele tem, tanto negativo quanto positivo. Se você reconhece uma qualidade sua, isso não é orgulho, nem vaidade. É orgulho quando você se utiliza dessa qualidade para se sobrepor aos demais e utilizar isso como vantagem. Porque é a necessidade de usar os valores para se sentir mais protegido. Se chama orgulho. E é vaidade quando eu utilizo isso como uma forma também de adquirir favores. Mas a humildade, né, quando ele fala que é humilde de coração, porque quando o chamaram de bom, ele disse que bom só há um, né, que é Deus. E a gente vai observar na Bíblia que sempre o adjetivo de bondade está aliado a Deus. Né? Mas ele aceita o adjetivo e o título de mestre. Me chamais mestre, e bem dizeis, porque eu o sou. Então isso é humildade, não é? Ele saber da capacidade, do que ele veio para fazer. Então ele como mestre, olha para vocês verem, já nos fazendo um convite. Então nós não tivemos aquela alegria, aquela felicidade da convivência com o Cristo, mas temos um convite dele para aprendermos com ele. Mas quando nós falamos aqui do jugo, por que ele vai falar para nós que o jugo dele é leve, né? É suave e o fardo é leve? O jugo, ele é o que nós chamamos aqui da canga de boi, né? Todo mundo sabe o que é uma canga de boi, gente? Você já viu? A senhora sabe, né? Pois é. A canga de boi é aqueles... O boi de carro, né? Acho que ficou pior, né? Eu falar boi de carro, não ficou? Carro de boi todo mundo já deve ter ouvido falar. Então, para amarrar os bois no carro, coloca-se aquela canga, aquelas travessas que seguram o boi, né? Eu lembro que eu era pequeno, eu ia para a fazenda do meu tio, e ele colocava eu na frente da junta de boi. E ele falava assim, você para que os bois param. Você bate na canga, né, com o ferrão, e me dava uma vara de ferrão grande, e mandava eu parar. Como é que para? Vou parar na frente daqueles, cada boi de um tamanho, aí os bois vinham, em vez de eu parar, eu andava, eu corria, aí que os bois andavam mesmo. Ele, para, Marquinhos, para, Marquinhos. Eu falei, parar o quê? Né? Então a canga é isso, gente. Mas é o jugo, né, essa canga, mas é também... utilizado o termo como uma ferramenta que a gente põe nas costas, uma vara, um pau, para ajudar a equilibrar um peso, né? Põe um peso de um lado, da mão do outro, não é assim? Mas na época de Jesus já tinha esse significado, mas era um termo utilizado pelos fariseus, não é? Que dava a entender o total de obrigações que uma pessoa deveria tomar sobre si segundo a lei mosaica. Então os fariseus, os doutores das leis, né? Eles criavam esse jugo, ou seja, era a interpretação que se fazia da lei judaica, sobre as obrigações que as pessoas deveriam ter. Então aí vem, por exemplo, o lavar as mãos antes de comer, né? O não trabalhar no dia de sábado, das oferendas que se fazia no templo, entende? Então sempre eram coisas pesadas, que pesava a população, que trazia peso, trazia sofrimento, né? Punição. Parece com alguma coisa que a gente vive, pessoal? Alguém aí se identifica com esse jugo pesado?
qual que é o jugo nosso para conosco mesmo, né? Será que a gente se utiliza dessa dureza de coração, de nos impormos determinadas condições e às vezes termos cobranças demasiadas sobre nós mesmos e sobre os nossos irmãos, nos cobrando às vezes comportamentos, pensamentos, ações que às vezes nós ainda não conseguimos. É natural que nós possamos visualizar novos patamares, é natural da evolução. Isso não vai parar por um bom tempo, né? Por alguns milhões de anos aí para frente. Toda vez que nós subimos um degrau, a gente vai ver mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Mas uma coisa é a gente reconhecer e entender a necessidade de progredir. E outra coisa é quando a gente se trata, a nós e aos nossos, não é? Como se a gente tivesse a obrigação de já ser daquela forma que nós acabamos de descobrir, que nós acabamos de entender e compreender. Até ontem, às vezes, eu não compreendia que tal atitude não é legal. Esse ontem pode ser 10 anos, 20 anos, 30 anos. Hoje eu já conheço e às vezes eu ainda não consigo fazer totalmente daquela forma. Mas nos cobramos com uma veemência dos nossos irmãos, algumas atitudes que as pessoas não estão preparadas ainda ou que não conseguem. E é o que nós falamos, às vezes em nome do amor, nós cometemos o desamor. Então esse era o jugo dos fariseus, né? Era aquele jugo pesado. E o jugo que Jesus vem dizer para nós, que o jugo dele é como? É um jugo suave e o fardo leve. Então, né, quando ele fala do jugo suave e o fardo leve, ele está falando por essa questão, né, que ele não tinha uma cobrança excessiva, que ele não trazia e não traz para nós essa cobrança em excesso, essa carga pesada de responsabilidades e obrigações. Interessante, né? E ao longo dos anos, é interessante quando a gente olha para trás, e a gente vai ver que nós, enquanto religiosos, enquanto adotamos outras titularidades religiosas em outras religiões, nós fizemos exatamente o contrário, concordam? Nós criamos uma série de regras comportamentais, uma série de deveres, de obrigações, que foi uma verdadeira catástrofe que nós fizemos conosco mesmo, concorda? Conosco e com os demais. Porque não foram outros que estavam lá queimando, criando fogueiras, não, viu gente? Éramos nós mesmos. Se a gente não botava fogo, a gente gritava, né? Aplaudia, não é assim? Senão a gente não estava aqui nessa casa espírita agora. Nós somos espíritos que já vivemos em diversas situações, já vivemos em diversas religiões, já aprendemos diversas coisas. Por isso que hoje a gente está aqui e aceita tão bem as ideias da doutrina espírita, que são ideias novas, né? Tem 150 anos que estão, embora existam de toda a eternidade, mas a compreensão mais dilatada, o entendimento completo das coisas, a gente só está tendo agora. Nós estamos tendo muitos de nós agora, nessa encarnação, alguns há 10 anos, 20 anos, mas aquilo casa muito bem, não é? A gente chega aqui, começa a ouvir algumas coisas, e aquilo está muito bom para a gente aceita, entende, sente necessidade, sente aquela gostosura desse conhecimento, não é? É porque nós já vivemos em outras situações, nós já passamos por outras condições que nos permitiram ter esse dilatamento das nossas consciências, do nosso entendimento, para recebermos essas mensagens nos dias de hoje. Mas a gente vai observar que nós nos utilizamos muitas das vezes do próprio Evangelho de Jesus para fazer exatamente o contrário da proposta do vinde a mim, do jugo suave e do fardo leve. Nós, durante a Idade Média, durante as nossas ideias religiosas, nós criamos coisas muito pesadas, viu gente? Nós criamos coisas muito pesadas e a gente precisa estudar a história
estudar quais que foram as ideias que nós infligimos uns aos outros, porque essas ideias elas ainda estão muito presentes nos nossos inconscientes, nós não nos livramos delas ainda. E muitas estão presentes nas religiões até hoje e na nossa cultura social. E a gente aprender a distinguir e entender essas ideias, né, desse jugo dos fariseus, esse jugo pesado, que não está na programação do Evangelho de Jesus, que não é de conformidade com o Evangelho de Jesus, é muito importante. A gente observar em nossa volta, observar na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, quais são aqueles pensamentos, aquelas atitudes que nós temos, que nós tomamos, que vão de encontro à lei de amor, à ideia do amor universal, que vão contra o jugo suave e o fardo leve. Então é muito importante que a gente estude, né? Porque estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho, não é só saber todas as perguntas do livro dos Espíritos, não é só conhecer todas as passagens da Bíblia, do Evangelho, mas é sobretudo entender qual a utilidade e como isso funciona no nosso dia a dia. Como isso é aplicável, qual o efeito prático que essas lições que nós estamos recebendo, elas têm no nosso dia a dia. Então, quando nós vamos estudar essa passagem, creio eu que a nossa primeira tarefa é entender o jugo pesado, sabe? Porque se a gente não entender o jugo pesado, não é? Nós não vamos entender o jugo leve. Se nós não conseguirmos diferenciar em nós, no nosso modo de viver, o joio do trigo, dificilmente a gente vai conseguir, porque senão sabe o quê? A gente leva joio como sendo trigo. A gente começa a ter a ideia de que algumas das nossas ações, algumas das coisas que a gente está fazendo, aquilo pode realmente ser o bem, e muitas das vezes ainda não é. Não está de conformidade com as leis divinas. E a gente tem se enganado muito, né? Nos últimos 2000 anos a gente se enganou muito. É só a gente olhar para a história que a gente vai ver o tamanho dos enganos e desenganos que nós cometemos. E, gente, o que é mais interessante, com a vontade de acertar, imaginando que estávamos fazendo o correto. Mas hoje a gente tem uma ferramenta esclarecedora muito grande, que a gente muitas das vezes não tínhamos naquela época. Porque em outras épocas a gente tinha um interesse material muito grande dos poderes estabelecidos, daqueles que comandavam, e que decifravam para nós o que era certo e o que era errado. A gente não foi treinado a pensar por nós mesmos. A nossa cultura não foi feita para que a gente pense por si só. Nós temos uma história cultural onde a gente sempre delegou a outrem a responsabilidade de pensar e decidir por nós. Concordam? A gente não tem uma dificuldade hoje em dia em escolher as coisas? Às vezes até uma roupa que vai vestir. A gente não é muito influenciável pelas redes sociais, por aquilo que está na moda, né? Painel de televisão em 3D agora está fora de moda, viu, gente? A moda agora é MDF, liso, entendem? O tanto que nós somos fáceis de sermos influenciados, que a gente vai, né, onde todo mundo está indo, onde aquilo que alguém está colocando que é certo, alguém está falando que é o melhor. Isso se deve muito à nossa incapacidade de pensarmos e decidirmos por nós mesmos. E isso é cultural, isso está estabelecido. E olhem para a história para vocês verem o que nós cometemos, o que nós permitimos, o que nós fomos cúmplices de atitudes e de ações
que oprimiram e nos oprimem até hoje. Então, um dos primeiros passos que nós precisamos aprender é isso, a pensar. E eu estava dizendo, hoje nós temos o advento do Espiritismo. Porque o Espiritismo, ele vem no momento certo, determinado pelo Senhor, ele é o Consolador prometido, que é o título desse capítulo. Ele vem nos fazer relembrar tudo quanto Jesus havia nos ensinado e nos ensinar as coisas que nós não podíamos compreender naquela época. Então nós espíritas, meus irmãos, nós estamos aqui num mineirês nosso com a faca e o queijo na mão. Estamos com a faca e o queijo na mão. Se nós reconhecemos que no passado nós cometemos enganos, na maioria das vezes, por desconhecer a verdade, pouquíssimas vezes por maldade, mas por ignorância na maioria das vezes. Hoje nós temos a oportunidade do conhecimento, do entendimento e da compreensão por nós mesmos. A gente tem os grupos de estudo na casa espírita, a gente tem, né? Eu não aconselho muito a internet não, porque na internet a gente tem de tudo, sabe? Então você vai ver doutrina espírita na internet, cuidado com o que você está vendo. Porque tem coisas boas, mas tem coisas ali que estão só procurando like, entendem? Mas na casa espírita isso é seguro, né? Uma live de uma casa espírita, está vendo um trabalhador, está vendo uma live, a pessoa fala coisa bacana, procura saber quem que é, procura na internet, liga numa federativa, se é do estado de Goiás, liga lá na Federação Espírita do estado de Goiás, conhecem fulano, eles vão responder, conhecemos, né? Vão abonar, olha, cuidado, né? Porque é uma pessoa, porque a gente infelizmente tem disso. Então, nós precisamos aprender por nós mesmos, a pensar, analisar, e até para analisar as coisas da internet, é bom que a gente tenha os livros na mão, que a gente aprenda a pesquisar, a entender, por isso a gente tem a casa espírita, com os estudos, as palestras, para nos ajudar a conhecer, mas não para pensar por nós. E isso é um grande diferencial da doutrina espírita. A doutrina espírita nos ensina a pensarmos por nós mesmos, a definirmos por nós mesmos. Muitas das vezes eu mesmo, né? A gente quer, né, Kátia? Kátia é minha amiga ali de Nova Serrana. Catita fala assim, não, os espíritos para mim, só eles falar não adianta não. Né? Tem que desenhar e colorir. Né? Porque a gente quer isso, né? A gente quer receita pronta de tudo, não queremos, meus irmãos? Né? A gente quer uma receita para a nossa vida, para que as coisas... E se chegasse um anjo do Senhor aqui, e por um milagre de Deus resolvesse todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, vocês acham que ia resolver? Não ia. Porque a hora que a gente saísse daqui, a gente ia deparar com outros, ou com os mesmos, ou nós os criaríamos novamente, porque nós não aprendemos. Então, buscarmos conhecer e entender. Hoje a gente tem essa possibilidade, e é a primeira possibilidade que a gente precisa aprender a utilizar, do discernimento, para que nós possamos discernir em nós aquilo que realmente nos pesa. O que eu faço comigo que me pesa, que me cobra em excesso, que me joga para baixo. E isso, né, tem uma maneira da gente fazer. Porque Jesus diz o seguinte, né, com a mesma medida com que medides aos outros, vos haverão de medir a vós. Ou seja, o que eu uso para medir o outro, né, aí a gente vai falar que é a lei de Deus nos julgando, né? Da mesma forma como eu julgo, eu vou ser julgado. Concordam? Não é assim a lei de Deus? Mas a lei de Deus está gravada onde? Na consciência.
Cada um de nós traz a lei de Deus gravada na própria consciência. E cada um de nós é que julga a si próprio, de acordo com o despertamento que nós temos desta lei de Deus. Então, ou seja, se no meu despertar, no meu entendimento, na minha compreensão, eu ainda sou uma pessoa muito dura, eu também sou duro com os outros. Eu sou rígido, não aceito erro, não aceito um mínimo erro de quem quer que seja, a mínima falha, de acordo com qual postulado, de acordo com qual padrão de certo e errado, com o meu, não é assim? Então aí eu começo a me conhecer. Então, se eu sou duro com o outro, será que comigo também não sou duro? Não sou rígido? Não aceito os meus erros? Não aceito as minhas falhas? O Davi falava agora há pouco, né? Sobre a questão da criança, que a gente não vai cobrar de uma criança algo que está além do limite dela. E muitas das vezes a gente quer cobrar da gente mesmo, de todas as nossas voltas. Nós temos criado regras muito rígidas para nós e para os outros, né? Então, o jugo que tem valido muito entre nós, ainda é o jugo dos fariseus, concordam? Não é? Muitas das vezes ainda é uma dureza de coração. E é importante a gente pensar nisso. Porque só quando nós reconhecemos, porque tem 2000 anos, gente, que Jesus falou para nós isso aqui, que Ele fez esse convite para nós, nós já devemos ter estado em contato com essa passagem em diversas encarnações. Com esse convite, sem contar no plano espiritual, nos cursos, nas escolas, nas preparações. E a gente fica se perguntando, por que Jesus chama para ele? Olha, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Até parece que ele escreveu isso que foi para esses tempos de hoje, não é? Ou nesses tempos de hoje ninguém está aflito ou sobrecarregado? Tem hora que tem pesado, né, meus irmãos? Tem hora que a coisa tá osso, não é assim que a gente diz? Tá osso. E a gente às vezes sente esse cansaço, essa dificuldade, né, com a vida. E tem 2000 anos que a gente está ouvindo isso, que Jesus está nos convidando. Aí você aí que está cansado, ou você que está sobrecarregado, vem aqui que eu te alivio. Aprendei de mim que sou manso, brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Gente, olha que maravilha. A gente fica doidinho para chegar aqui, né? Para encontrar esse repouso para as nossas almas. A gente não fica procurando isso. A gente não tem uma ânsia, gente, de paz, de harmonia, não é? De tranquilidade, de felicidade, de uma vida plena. Estilo assim, Condado dos Hobbits, né? Lá do Senhor dos Anéis, né? Aquele lugarzinho tranquilo, verde, cheio de graminha, passarinho cantando, uma lagoinha cheia de peixe, não é? A gente não almeja isso, não é o nosso sonho, não é o nosso desejo, não é a nossa busca, gente, não é a busca das nossas vidas, um estado de paz, de harmonia, tranquilidade. E Jesus está nos convidando, há 2000 anos, e Ele vem falar para aprender com Ele, né? E tomar sobre nós, né, o jugo suave e o fardo leve. Então, ou seja, é um convite, mas a gente precisa entender primeiro como que é esse fardo, como que é esse jugo, porque senão tem 2000 anos que a gente está na batalha aí. E o que está acontecendo? A gente vem sofrendo, repetindo, recapitulando dores, sofrimentos, e muitas das vezes fazendo também os nossos companheiros sofrerem.
Aí, a gente vai ver lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, né? Onde fala que Jesus é o guia e modelo da humanidade, não é assim? Que é o espírito mais iluminado que já passou por aqui, e que a doutrina que ele trouxe é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, para nós, espíritas, o que é o Evangelho? O Evangelho é a expressão mais pura da lei de Deus. Aí a gente vai ver no Livro dos Espíritos as leis morais, a gente vai ver sobre a reencarnação, a gente vai ver sobre a comunicabilidade dos espíritos, as diversas moradas na casa do Pai. Todos esses são conhecimentos que já estão contidos no Evangelho. São apenas a dilatação e a explicação daquilo que já está contido nos Evangelhos. Não é? A gente vai ver os espíritos dizendo que o espiritismo ele não traz nenhuma nova moral. Ele vem só nos esclarecer sobre a moral do Cristo. E às vezes quando a gente fala moral, a gente dá até uns arrepiotes, né? Porque a gente empregou tão mal essa palavra, a gente criou tanta coisa ruim ao redor dela, né? Que fica uma coisa muito pesada. A gente falou moralista, né? Mas a moral é simplesmente um conjunto de regras de bem proceder que nos guiam para um estado de felicidade e harmonia maiores do que o que nós estamos. Não é? Então, tem um comentário pequeno aqui nesse capítulo. O Mário, tem até que horas? Falta 5 minutos? Mais 10 minutos. Vai fazendo aí os minutinhos, Catita. Então, Kardec faz um comentário aqui, gente, a essa passagem. Depois vocês dão uma lida lá no livro, tá? Olha, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, fez depender de uma condição a sua assistência e a sua felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Olha que coisa mais linda. Está vendo o Evangelho de Jesus retratando a mais pura expressão da lei de Deus? O que ele vem falar para nós? O que nos impõe a lei de Deus? O amor e a caridade. Está fácil, gente? Está fácil? Simples, né? Mas de difícil acepção e de difícil execução. Simples de entendimento, mas de difícil aplicação. Por que é difícil? Por que a gente sofre tanto? Por que a gente está tão sobrecarregado? Se Deus é Pai, não sabe dar boas coisas, não cobra, não pune. No livro Consolador, Emmanuel vai dizer, foi perguntado para Emmanuel sobre o mal, e ele vai dizer que o mal para Deus é zero, porque considera as pessoas incursas em erros, imersas em experiências renovadoras. Entendem? O mal, gente, é simplesmente, né, quando nós estamos em atitudes que são contrárias às leis da harmonia universal, às leis divinas. Comeu demais, vai passar mal, só isso. Mas a gente cria uma culpa, né, cria um peso tão grande para nós,
que nos impede de caminhar, que nos impede de assumir a responsabilidade de dizer, amanhã eu vou comer menos, e isso me faz mal. Não é assim? Ou seja, nós nos afastamos muito da lei de amor, de caridade, principalmente conosco mesmos. Porque Deus é assim com a gente. Por que a gente não é? Porque quando nós trazemos esse jugo pesado, essa lei que pune, essa ideia de um Deus punitivo, um Deus que cobra, um Deus que castiga, uma lei cruel, na hora que nós imaginamos que nós erramos, qual que é a lei que a gente usa para a gente? Não é? Aí, tem dia, gente, tem dia que não dá vergonha de fazer prece, fala a verdade. Vamos confessar-vos uns aos outros aqui. Não é? Não é? Tem dia que a gente fica com vergonha, não fica? Tem hora que a gente pensa, nossa, se o amigo espiritual chegar aqui e me pegar desse jeito, né? Com esses pensamentos, ou com esse desequilíbrio, ou com essa... Porque daí você desequilibra, você não está bem, aí você se culpa, você se cobra. Você, olha isso aí é vaidade, de não aceitar que nós erramos. Eu não posso errar, eu não posso, não é? Olha o jugo pesado. Não é? Olha a cobrança que nós estamos fazendo conosco. Isso, gente, não quer dizer que nós vamos passar a mão na nossa cabecinha e aceitar os nossos erros, não. Porque o querer melhorar é natural no homem. A partir do momento que nós conhecemos uma nova verdade, que nós aceitamos, a gente vai automaticamente buscar vivenciar e a correção vem com o tempo, a consciência vai nos corrigindo. O problema é que a gente não tem visto as coisas certas. A gente tem visto de uma forma deturpada as leis, o conhecimento, o entendimento. E aí a gente fica com vergonha da gente mesmo. Eu vou contar para vocês uma experiência, com licença dos senhores, de contar uma experiência pessoal que eu tive, que para mim foi um marco de entendimento e compreensão. A gente, eu sou de Nova Serrana, a gente faz visitas a algumas famílias, né? E a gente estava indo fazer algumas visitas, e o pessoal contava dentro do carro um caso que aconteceu perto da nossa casa espírita, de um jovem de moto que fugia da polícia, né? E na rua do bairro nosso lá tem uns quebra-mola daqueles mais compridos, mais baixo, né? E ele fugindo da polícia, ele acelerado, lá ia atravessando uma senhora com uma criança de colo no braço e uma outra na mão. Lá em Nova Serrana tem muito as senhoras que olham as crianças. Não sei se por aqui tem, eu sou daqui, mas algum tempo já aqui é muito pouco, né? Mas lá tem muito. O pessoal cuida dos nenéns, das crianças para as mães ir trabalharem. Agora está tendo mais creche o dia todo, mas ainda tem. E essa senhora olhava essas crianças. E ela lá ia levando a criança de volta, acho que para os pais. E quando ela foi atravessar a rua, esse motoqueiro fugindo, ele atropelou essa senhora. A criança caiu longe, a que estava nos braços dela. E essa criança morreu. Sabe? E as pessoas comentavam isso dentro do carro. E na hora ali, né, naquele estado de espiritualidade, que a gente tinha saído da casa espírita, feito as nossas preces, estávamos indo fazer as visitas, levar as cestas. Aí o amigo espiritual me mostrou uma realidade que eu nunca tinha pensado, que eu não tinha percebido. Aquele rapaz, imaginem a consciência dele como que ficou. Né? Qual o nível de remorso que ele deve estar? E isso de conformidade com o nível de consciência e entendimento da lei, o que está gravado na consciência dele. Se é uma lei punitiva, se é uma lei dessas, né? Ele cometeu um pecado mortal.
E que aquele espírito, naquele momento, aquele indivíduo, quando ele comete um erro desses tão grave, que a vergonha é tanta, o desespero é tanto, que ele automaticamente se afasta da lei. Ele não tem coragem mais de lidar com Deus, de encarar Deus, os bons espíritos. Entendem? Aí a gente vê as pessoas que às vezes não adianta, né, que estão desviadas, estão no caminho de criminalidade, que agem desta forma, concordam? Não é? Não, porque olha aqui que eu penso, não, eu sou mal mesmo, eu já matei, não é assim que a gente ouve as pessoas falarem? Não, eu roubo, eu mato, eu não, né, não tem nada com Deus, não, eu sou do demônio mesmo, não adianta. Olha o nível de consciência que a gente cria para a gente. Entende? Nesse momento, meus irmãos, quem que é o maior necessitado ali? A senhora que estava com a criança, a mãe e o pai da criança, ou o rapaz que atropelou? Ele o maior necessitado, porque quem errou foi ele. Não é assim? Deus não vai amparar? Deus não vai acolher? Mas a visão que nós fazemos de Deus, a visão que nós fazemos da lei, não nos permite esse amparo. Então, Jesus nos convida para esse jugo suave, esse entendimento da lei de amor e caridade. Caridade conosco mesmo. Cometi um erro. Olha, que eu não cometa mais, mas caridade comigo. Eu comigo mesmo, entendimento. Perdão em relação a mim mesmo e aos demais. Então, esses valores do Evangelho, esse jugo suave, gente, esse fardo leve, depende única e exclusivamente de nós entendermos que Deus é infinitamente justo e bom. Aliás, soberanamente justo e bom. A justiça de Deus é feita com bondade. Ninguém nasceu para sofrer. Nós não temos que pagar as coisas, nós temos que aprender, que amar, que desenvolver. Então cabe a nós esse despertar, esse desenvolver. Mas passa primeiro, meus irmãos, pelo raciocínio, pelo descobrimento das verdades, que não pode ser o Marcos que falou, nós temos que buscar entender, porque senão não tem efeito, senão a gente não aceita, senão a nossa consciência não despertou ainda e ela não vai cobrar e não vai nos ajudar a colocar em prática. Não é assim? Agora deu tempo, né? A Kátia já está ali banando as mãos. Gente, muito obrigado a todos vocês pela oportunidade da gente estar aqui juntos, desfrutando de um momento tão maravilhoso, que a gente faz tanta coisa na vida. Então, um momento gracioso desse, onde nós podemos conversar sobre um convite de Jesus pessoal feito a cada um de nós. Olha que maravilha! Desfrutar da companhia de uns e outros, não é? Desfrutar desse ambiente ionizado, energizado, onde a gente sente as doces vibrações de Deus, de Jesus e dos irmãos espirituais que nos guiam e nos dirigem, encontrando refrigério para as nossas almas, nos abastecendo, para que levemos essas doces vibrações conosco, nos preparemos para um sono tranquilo, onde possamos ser levados para estações espirituais de aprendizado, encontro com os nossos entes que já foram. Então, que levemos essas vibrações conosco, e ao acordarmos amanhã, que tenhamos o propósito, não é? De aceitarmos o convite de Jesus, que também não vai ser da noite para o dia, ainda vai demorar, mas que a cada dia seja um dia a mais, onde a gente se ame mais e pratique mais a caridade. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos.